Especialistas em tributos vão ao Senado e defendem o fim da CPMF. Todos são da oposição. As conversas continuam, mas ainda não há acordo para a votação da matéria. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado começou a ouvir economistas e tributaristas sobre a prorrogação da CPMF. O quórum na audiência não foi alto, basicamente de senadores da oposição. É um retrato de como andam as relações com a base aliada, que já recebeu a ordem do governo para prorrogar o imposto do cheque. Como nem aliados nem oposicionistas chegaram a um acordo, os especialistas que falaram hoje defendem o fim da CPMF. É uma contribuição parecida com o efeito da nicotina no corpo humano. Causa até uma sensação de prazer, causa um conforto até meio nervoso, mas na realidade abrevia a vida da pessoa. A CPMF também, segundo cálculos do Instituto Atlântico, tem um efeito tão nefasto sobre a vida social quanto tem o fumo sobre a vida humana. Eu sou a favor da extinção da CPMF porque eu acho que a evolução do gasto público está limitando a capacidade de crescimento da economia, está gerando problemas e principalmente vai gerar problemas no futuro para nós. As críticas dos especialistas foram bem recebidas pela oposição, mas resta saber se terão efeito sobre os governistas na hora em que a proposta de prorrogação da CPMF for à votação no plenário. Amanhã, a Comissão de Constituição e Justiça ouve os ex-ministros da Fazenda Antônio Palocci e Pedro Malan. E na quinta, ouve 4 ministros do atual governo, que vão defender a continuação da cobrança. Se depender da relatora Cátia Abreu, a sabatina não vai poupar os governistas. Nós queremos que os senhores ministros possam mostrar para o Brasil e nos convencer de que um país que está fazendo o que o Brasil está fazendo, o que o governo está fazendo com o Brasil, que isso possa um dia dar certo. Gastando mais, arrecadando menos e crescendo menos ainda. Nós vamos agora direto ao nosso estúdio em Brasília para a análise do jornalista Luiz Carlos Azedo, comentarista do Jornal da Gazeta. Boa noite, Azedo. Bom, Azedo, parecia que estava havendo um entendimento do PSDB com o governo, conversa amena com o ministro Guido Mantega. Entretanto, depois dessa reunião em Recife, no último fim de semana, ontem também, para a elaboração do programa do partido, uma atualização nos destinos do PSDB, o que se vê é que parece que a coisa mudou. Aquele ânimo de fazer aí, chegar a um entendimento, não parece ser o estado de espírito atual dos tucanos e nem desses especialistas que estiveram falando sobre a CPMF. Parece que o entendimento deu para trás? Você acha que embolou no meio de campo? Boa noite, Maria Lídia. A situação no Senado, ela é complicada por 2 razões. O PSDB resolveu negociar com o governo sinalizou com a possibilidade de fazer algumas concessões. Mas o PFL, que tem um peso significativo no Senado, resolveu não fazer nenhum acordo. Vai apresentar um relatório contra a CPMF, a relatora Cátia Abreu já anunciou, com base no argumento de que o país está crescendo a 5%, mas a despesa do governo cresceu 9% e a arrecadação 8%, que essa situação seria insustentável a médio e longo prazo. Ou seja, o governo está gastando demais e quer manter a CPMF para continuar gastando mais do que arrecada e mais do que a economia suportaria pela sua taxa de crescimento. Vão apresentar um relatório contra. Se esse relatório for derrotado na CCJ, eles vão apresentar uma emenda em plenário no Senado e, com isso, vão obrigar o projeto a voltar para a Comissão de Constituição e Justiça. Aí começa um processo de obstrução que impediria a aprovação da prorrogação da CPMF ainda esse ano. O PSDB ficou entre a cruz e a caldeirinha. Quer dizer, ou joga com o PFL, que está firme na oposição, ou faz acordo com um governo. Hoje, a tendência era não fazer acordo com o governo, porque as propostas do governo não responderiam a esse questionamento que está sendo feito em relação aos gastos, à arrecadação e o crescimento da economia. Bom, Azedo, e tem aí um agravante, o líder Arthur Virgílio, tucano,
que não é muito comedido, né, ao expressar o que pensa, disse que vai dar um ultimato ao governo, ao presidente Lula, para que ele de público repudie a uma articulação lá na Câmara Federal de parlamentares petistas da base em providenciar uma mudança, janelas na Constituição, de forma a permitir ao atual presidente que se candidate a um terceiro mandato. Você acredita que essa ação de parlamentares em torno da sucessão presidencial possa trazer um prejuízo para o que pretende o presidente Lula, que é a prorrogação da CPMF? Olha, essa questão do terceiro mandato é um pouco um jogo de esconde-esconde. Há uma articulação, cria-se esse ambiente, o presidente nega, mas daqui a pouco surge um fato novo, ele faz uma brincadeira, cria uma situação de ambiguidade que é ruim para o país, mas que, de certa maneira, impede que a oposição possa fazer alguma coisa mais afirmativa ou contundente em relação a essa questão, porque não tem como comprometer o presidente da República com essa proposta de mudança na Constituição para que ele possa concorrer a um terceiro mandato. Mas esse assunto está no ar. É um tema que nós não vamos nos livrar dele até a eleição de 2010. Muito obrigada, Azedo. Uma boa noite.